Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais uma aula de Teologia Básica do Seminário John Hus e continuidade da nossa doutrina de Deus no campo da teologia sistemática. Hoje nós vamos tratar sobre Trindade. Não é um assunto muito fácil para se tratar, visto de tanta questão que ele deu em toda a trajetória da igreja, principalmente no quinto século, quando Ário e Eutanásio estiveram ali uma boa discussão que logo nós falaremos sobre ela rapidamente. Primeiramente eu queria dizer que a minha intenção com esse vídeo não é sanar, nem muito menos oferecer um único caminho para se entender essa doutrina. Como já disse, é uma doutrina muito complexa, uma dificuldade, carecendo de total atenção e pesquisa. Por isso, meu querido aluno, eu quero que você não se contente apenas com esses vídeos de 10 a 7 minutos que vou gravar aqui, mas que você se dedique a uma leitura a algumas teologias sistemáticas, como a própria teologia de Wayne Grudem, de Millard Erickson, de Bancroft, e outras teologias sistemáticas que oferecem, de algum jeito, um caminho ou pelo menos uma discussão acerca do tema. Bem, a primeira coisa que eu queria dizer acerca disso, que a grande questão acerca da Trindade, e principalmente a rejeição que se tem os judeus, se dá pelo medo ou pela má compreensão de que de algum jeito essa doutrina poderá infringir o mandamento do Decálogo. Eu queria começar por aqui, a ideia de um único Deus. Deus, durante toda a trajetória do povo de Israel e numa estrutura profética veterotestamentária, ele sempre notificou, ele sempre esclareceu a ideia de ele ser um Deus único e permanecer assim. Porém, tem uma expressão hebraica que alguns teólogos mais ortodoxos defendem, que é Elohim, que é o único nome de Deus que dá o sentido plural da ideia de deuses. Aqueles que compreendem a ação da Trindade partem desse conceito, entendem que a partir daí se entendem que na pessoa de Deus, ou na figura de Deus, ou em Deus, há três pessoas distintas. Nós podemos ver diversos textos bíblicos, tanto no Novo quanto no Velho Testamento, que tratam do assunto. Apesar de a palavra Trindade não aparecer na Bíblia, nós temos inúmeras ações da própria Trindade ali. Ela aparece em Gênesis no capítulo 1, em Gênesis no capítulo 11, são textos que são muito considerados como textos bases para a compreensão da própria Trindade. Uma das coisas que eu queria também destacar é um conceito básico. Quando a gente pensa em Trindade, nós não estamos pensando em 1 mais 1 mais 1 que é igual a 3. Nós estamos pensando em 1 vezes 1 vezes 1 que é igual a 1. É esse conceito. A distinção dessas pessoas se dá no campo de atuação. O campo de atuação é distinto, o campo de operação é distinto. É importante, porém, eles estão unidos, ligados no mesmo lugar. Aí dá o conceito de triunidade. Você tem três placas que juntas se tornam uma só. É essa a ideia. Há um só Deus, não há três deuses. Inclusive é extremamente errado a expressão Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. O certo é Deus Pai, Filho e Espírito. Por exemplo, quando nós dizemos que temos três pessoas distintas, que Deus é três pessoas distintas, o que estamos dizendo é que o Pai não é o Filho não é o Espírito não é o Filho e o Filho não é o Pai. Ainda que nós temos aquela célebre afirmação, que mais tarde nós vamos ver, de Jesus no capítulo 21 de João, quando eu e o Pai somos um, somos da mesma essência, somos plenamente iguais. Então, uma coisa que a gente precisa, nesse primeiro bate-papo, entender, é que apesar da dificuldade, qual é o conceito de Trindade básico que nós temos? Primeiro, nós estamos falando de um único Deus, não inflige o mandamento de há um só Deus. Segundo, nós estamos falando de uma distinção que acontece na atuação, na operação. E quando nós estamos falando de distinção, nós estamos falando que o Pai não é o Filho e o Filho não é o Espírito e vice-versa. Cada um tem a sua
operação na ação da criação. Contudo, nós também dizemos que Deus, que a Trindade, que ambas essas pessoas são plenamente Deus, estão plenas na mesma essência e plenos na divindade. Logo, de todos os exemplos, e aí alguns citam o exemplo do ovo, né, a casca, a clara e a gema, o conceito da Trindade, e muitos outros exemplos para tentar de algum jeito simplificar, melhorar a explicação do contexto. Contudo, a melhor forma de entendermos é percebermos que nós temos Deus, Pai, Filho e Espírito, ambos distintos na obra, mas plenos e iguais na essência, ok? Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Fique na paz.